O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Muito bem. Nós estamos celebrando este grande acontecimento, inclusive, da história da salvação, que mais uma vez a liturgia nos possibilita atualizar para a nossa vida hoje, a Epifania do Senhor. É sempre bom recuperar a nossa catequese para saber o que a gente está celebrando e o que significam as palavras, né? Epifania, o padre lembra, que significa manifestação. Alguém se manifesta a alguém. Alguma coisa manifesta uma qualidade, um atributo ou ser de alguém. Isso é a Epifania do Senhor. E como nós estamos no tempo do Natal, e como nós sabemos e celebramos a oitava de Natal até quarta-feira passada, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, nós sabemos que para nós, porque a própria liturgia já nos diz, quem se manifesta é o Senhor Jesus, aquele para o qual a grande estrela iluminada apontava o caminho e aquele para o qual a nossa vida precisa ser direcionada também. Imagina que hoje nós pudéssemos ser, cada um de nós, um rei mago daquele.
que tivesse na mão alguma coisa guardada no cofre para apresentar para alguém muito importante. Esse alguém deveria ser o Cristo, o primeiro em importância na vida de cada um de nós. Agora, se vocês prestaram bastante atenção na narrativa, sobretudo do Evangelho, que vem, claro, sustentada pela profecia de Isaías, da primeira leitura, de saída do exílio também, que vem sustentada pela verdade da preparação da humanidade para receber Jesus, como Paulo descreve aos habitantes de Éfeso na segunda leitura, claro que sustentada por isso. A narrativa do Evangelho nos traz assim detalhes muito importantes de tudo o que foi acontecendo quando a grande notícia do nascimento do Messias chegou aos ouvidos do povo, chegou aos ouvidos do rei Herodes, chegou aos ouvidos dos reis magos. E o que esse acontecimento não provocara, mesmo sem terem consciência de quem se tornaria aquele menino, sabiam que seria um grande homem. Mas a grandiosidade desse homem ainda não conseguia ser interpretada pelos seus pais também. Então imagina que evento não é Jesus. O evento de todos. Só que o mais interessante é que do início ao final da narrativa do Evangelho da Epifania do Senhor, a gente vê Deus fazendo uma coisa muito interessante. A maioria de nós não gosta. Até porque nós somos selados pelo pecado do orgulho, Que o pecado original deixou de ranço. Mas nós vivemos uma realidade, talvez todos os dias, que nós não gostamos, e o Senhor faz isso durante o Evangelho inteiro. Com todas as pessoas que estão participando das cenas de hoje, pintadas pelo evangelista Mateus, Deus faz isso. E eu queria, meu irmão, minha irmã, que você levasse essa mensagem no seu coração, para ver se isso te ajuda no dia a dia, inclusive a combater o orgulho que nos fere tanto. Deus, presta atenção, Deus quebra, destrói, desmonta todas as nossas expectativas. E aí, por que o padre falou que o ser humano não gosta? Porque o ser humano, nós naturalmente criamos expectativas para tudo. A pior das criações de expectativas que fazemos o tempo todo em relação às pessoas. Nós estamos o tempo todo, na nossa cabeça, criando expectativas sobre as pessoas. Às vezes positivas, às vezes negativas. O problema é que enquanto criadores de expectativa, nós vamos impor aquilo que as expectativas têm que ser para mim. E aí a gente esquece de um ensinamento muito básico, muito elementar do catecismo da igreja, que diz que nós somos irrepetíveis. E que as pessoas não são obrigadas a corresponder às minhas expectativas do jeito que eu as criei, porque em muitos casos, as expectativas que nós criamos, elas estão equivocadas. São expectativas mal criadas. São expectativas mal elaboradas. São expectativas mal fundamentadas. E aí vem as decepções, as frustrações e tudo mais. Deus destrói as expectativas quando essas expectativas permitem que Ele as destrua. Porque se o Senhor destrói nossas expectativas, como fez no Evangelho de hoje, aliás, o Senhor destruiu uma expectativa enorme da humanidade. Quando Cristo nasce, Ele destrói uma expectativa enorme, porque a humanidade só esperava o quê? Trevas. A humanidade só tinha o quê para esperar? Não tinha nada. O que o nosso mundo poderia esperar e sonhar se não houvesse Jesus? Não teríamos nada para esperar.
seríamos seres sem esperança. Você consegue se imaginar sem esperança? Por mais que a sua vida às vezes fique difícil, a luta seja desafiadora, te coloque contra a parede, no fundo, há esperança de que algo vai acontecer. E nós não podemos realmente perdê-la, porque o nosso batismo nos deu a esperança como virtude a ser trabalhada. Agora, sem Jesus, o que seríamos? Cacos? Zumbis? Porque um ser humano sem esperança, ele não tem motivação para fazer nada. Ele paralisa na vida, estagna. E nós não fomos criados para paralisia, nós fomos criados para movimentação. O Senhor quer quebrar as suas expectativas, se as suas expectativas estão fazendo com que você perca a esperança. Parece contraditório, mas acontece. Existem expectativas que tiram a esperança. Existem expectativas que nos levam ao desespero e à falta de sentido, à falta de vontade de viver, porque exatamente as expectativas que estão sendo criadas não estão sendo fundamentadas numa base perfeita. As nossas expectativas precisam ter um alicerce perfeito. E o único alicerce perfeito que nós temos para criar as nossas expectativas humanas é Jesus Cristo. Se eu me comporto como o único alicerce das minhas expectativas, é fracasso na certa. E aí eu te faço uma pergunta, irmão e irmã. O que você tem de expectativa em relação a Deus? O que você espera de Deus? Já parou para pensar? Parece uma pergunta boba, parece uma pergunta ingênua, parece uma pergunta que tem uma resposta muito óbvia, mas cuidado com o óbvio. O óbvio precisa ser mexido todo dia, porque sem o que é óbvio, a gente não pode criar nada novo. A doutrina da igreja é assim. Por que a igreja tem a autorização para, em todos os tempos da história, poder mudar a forma de comunicação do evangelho e da doutrina? Porque o evangelho e a doutrina não mudam. A forma de comunicar, sim. A nossa forma de viver tem que mudar, porque a nossa base não muda. Por isso que uma expectativa criada fora dessa base que não muda, vai ser uma expectativa relativista, superficial, flutuante, gasosa. Bateu um vento, já dissipou a nuvem de expectativa. Não podemos ser assim. E o padre volta a te perguntar: qual é a sua expectativa em relação a Deus? O que você tem esperado de Deus para a sua vida? Não quero que você responda para mim. Eu quero que você passe essa semana pensando nesta pergunta: o que você espera de Deus? Para você, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua casa, para o seu presente, para o seu futuro. O quê? Agora, para a coisa ficar sincera de verdade, você precisa ter a coragem de aceitar o que vem como consequência dessa pergunta. E você precisa deixar de ser covarde, ser corajoso, para deixar essa pergunta ganhar um desdobramento na sua vida e fazer uma pergunta depois dessa: o que será que Deus espera de mim? Porque se eu tenho expectativas em relação a Deus, Deus tem todo o direito de ter expectativas em relação a mim. Quais seriam as expectativas do Senhor para mim? Para a sua vida, para a sua história,
para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu modo de viver. Senhor, a maior das expectativas que eu devo ter em relação ao Senhor é a salvação. Ele é o Senhor da salvação. Lembrando que quando se fala em salvação, é como se falasse um coletivo. Salvação para nós, e agora aqui peço licença aos professores, sobretudo de língua portuguesa, salvação para nós deveria ecoar como um substantivo coletivo. Quando você fala salvação, você deveria lembrar de uma lista de coisas que vêm por acréscimo ao desejo de Deus de nos salvar. Ele ama, Ele perdoa, Ele é justo, Ele acolhe, Ele respeita, Ele nos dá dignidade, Ele nos dá a fé, Ele nos dá a esperança, Ele nos dá a igreja, Ele nos dá Maria e os santos. É um coletivo. O que Deus espera de mim, se essa for a nossa lógica, e ela é, Deus espera que eu aproveite todos esses itens para ser salvo. Porque se eu tenho a expectativa de salvação da parte de Deus, Deus espera que eu me esforce para não desperdiçar isso. Então vamos pedir a Maria, nossa mãe, que não desperdiçou uma gota de salvação em sua vida e não desperdiça, para que junto a José intercedam, nos iluminem, nos direcionem com seus exemplos e intercessões, para que possamos caminhar para o céu sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.